São Paulo, 8 de junho de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Acreditem se quiser, I'm back. Graças a uma nova conexão de internet, eu estou de volta aqui para continuar essa série do Nicoleles Night News, que começou no início dessa pandemia e que vai continuar agora, se tudo der certo, ininterruptamente, até que a gente saia dessa crise e mesmo depois, né? Eu queria agradecer a todos vocês que esperaram pacientemente que eu resolvesse o meu problema aqui de conexão, que me mandaram mensagens preocupadas com o meu bem-estar. Eu estou vivo, tá tudo bem, não se preocupem. Foi realmente só um problema técnico que na correria dos trabalhos do comitê não havia como eu parar para conseguir resolver, mas felizmente uma grande amiga me ajudou a resolver esse problema e aqui estamos de novo para falar, evidentemente, daquilo que é o tópico que dominou o final de semana e que eu não tenho como não dedicar o programa inteiro de hoje à barbaridade, ao completo absurdo a que todos nós brasileiros fomos submetidos desde sexta-feira com a notícia de que o Ministério da Saúde do senhor inominável, presidente da República, havia decidido sonegar dados do portal do Covid-19. Quer dizer, algo impensável, completamente surreal, inaceitável, aconteceu. E aconteceu onde? Aqui no querido Patropi, onde nós estamos normalizando e nos acostumando a toda sorte de eventos que não tem precedente algum, nem na história do Brasil, nem na história das nações civilizadas. No meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, nós não somente temos que lidar com o pandemônio, mas agora nós temos que lidar com a patifaria. Pois bem, no primeiro momento, evidentemente, todos nós ficamos alarmados, surpresos, né? Mas, evidentemente, para quem estava já trabalhando, como nós do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, para quem já estava trabalhando com todos os cenários de crise, estudando esses cenários e tentando fazer projeções do que fazer, essa era uma hipótese que estava dentro dos nossos cenários de crise total. A possibilidade do governo federal começar a sonegar os dados necessários para que nós, cientistas, possamos fazer o nosso trabalho de analisar esses dados, estudar modelos matemáticos baseados neles e poder oferecer estimativas e continuar no processo de ampliar a transparência do que ocorre no Brasil. Evidentemente, nós tínhamos pensado nesse cenário e como os outros grupos, inúmeros grupos e redes e consórcios de cientistas que brotaram espontaneamente aqui no Brasil, desde o início da pandemia, nós temos soluções e nós temos métodos alternativos de coletar essas informações. E a reação foi imediata. A reação foi tão imediata que ela provavelmente provocou a queda de um senhor que nem havia assumido a sua posição e tão mais rápido do que o mágico de Oz, aparentemente o senhor pulou na toca do coelho e desapareceu as fast as he could, como a gente diz nos Estados Unidos. O mais rápido que ele pôde, porque evidentemente ficou claro que o tamanho da bronca era maior do que ele podia sustentar. Mas infelizmente a reação no mundo civilizado a essa patifaria foi gigantesca. Nós novamente fomos matéria de capa no Guardian, nos jornais mais importantes do mundo, e a comunidade científica internacional, ainda não habituada com o grau de surrealismo que domina a vida brasileira já há algum tempo, reagiu com uma total falta de credibilidade que alguém ou que um governo seria capaz de, no meio de uma pandemia, começar a sonegar dados aos cidadãos brasileiros. Em face disso,
O Projeto Mandacaru e o Comitê Científico do Nordeste resolveu acelerar o seu processo de divulgação de dados do resto do Brasil, uma vez que nós temos quase 2.000 colaboradores espalhados por todo o Brasil. Nós vamos pôr em prática uma das manobras alternativas que haviam sido planejadas como contingência de emergência, que é coletar os dados diretamente das secretarias estaduais do Brasil, dos 26 estados e do Distrito Federal, para poder tabular e oferecer não só os dados que o Ministério da Saúde oferecia, mas muito mais. Muito mais. Porque nós vamos mostrar para esses senhores e essas senhoras que dominam a hierarquia do Ministério da Saúde nesse momento, porque nós não temos ministro, né? Nós temos alguma coisa diferente de um ministro, nós vamos mostrar ao governo federal que isso não nos intimida, nem aos cientistas brasileiros, nem à sociedade civil brasileira, porque várias organizações já entraram com recursos. Essa questão vai ser levada certamente a todos os tribunais de alta instância, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Mas enquanto isso, enquanto a justiça debate o que fazer, nós cientistas vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. Nós vamos nos debruçar nos dados, vamos ter um pouco mais de dificuldade, então eu peço um pouco mais de paciência a todos vocês, mas nós vamos para cima. Nós vamos mostrar que nós somos capazes de informar o povo brasileiro de tudo o que acontece no Brasil. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira morto nessa crise sem ser contado. Todos os brasileiros que perderam as suas vidas por causa da inépcia, irresponsabilidade, incompetência e patifaria do atual governo vão ser sim contados, um por um. Às 8 da noite de todas as noites nós vamos parar e respeitar um minuto de silêncio por esses irmãos e irmãs que faleceram por causa desta crise e em grande parte por causa da total incompetência do governo federal, e nós vamos doar um minuto do nosso tempo em silêncio à memória desses brasileiros e brasileiras. E nós vamos honrá-los não só continuando o nosso trabalho, como ampliando o nosso trabalho, porque este vai ser um grande efeito bumerangue na face dos patifes que ousaram decidir por decisão própria que eles têm o direito de sonegar dados que pertencem a todo cidadão brasileiro. Não conosco, não com o Projeto Mandacaru. Então eu peço a todos vocês que fiquem tranquilos, não se alarmem, não se desesperem, não percam o chão por mais um ato de irresponsabilidade. Esse não vai ser o último, muitos virão, muitos mais virão, mas nós, cientistas brasileiros, juntos com a sociedade civil, vamos contornar agora o terceiro P. Tinha o pandemônio, tinha a pandemia e tinha a patifaria. E todos eles vão para o mesmo lugar. Todos eles vão para o mesmo lugar, começando com P também. Mas que cientista não usa, né, o termo. Enfim, ao invés disso, ao invés de dizer literalmente para onde esses queridos P's deveriam ser levados, eu deixo vocês aqui, nesse primeiro Nicoleles Night News, na volta do apagão da internet, o primeiro que eu espero que sejam muitos, junto com vocês, porque eu senti muita saudade de vocês, dos seus comentários, do seu apoio, da força que vocês me passam. Então, escrevam, mandem mensagens, eu leio todas elas de madrugada, eu leio elas para me dar inspiração, para continuar falando para vocês todas as noites que a primavera vai sim voltar no país dos 3 P's. E ela vai voltar hoje com o som daquilo que eu esqueci de pôr para tocar para vocês, que é inconcebível ao longo de todos esses meses, que é a obra-prima que define musicalmente aquela querida e esperada que vai voltar. A Primavera de Vivaldi. Diretamente do Estúdio 2 da TV Rádio Big Bang,
Eu sou Miguel Nicoleles, desejando a todos vocês uma ótima noite no país dos 3 P's. Cuidem-se, saúde, felicidade e vamos pra cima deles, ok? Bye, bye.